Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal de José, hoje com assuntos muito importantes e com algumas situações incríveis que irei compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui das nossas atividades. Se inscreva, mande seu comentário, dê o seu joinha. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. E assista os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe também. Tá legal? Então, vamos seguir em frente. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço em cada um de vocês nessa nossa abertura, por vocês estarem divulgando tanto o nosso portal. Estamos chegando cada vez mais a mais pessoas. Todos os nossos encontros aqui são sempre assistidos por mais de 100 mil pessoas. Gente, é muito gratificante porque eu tenho a consciência que cada um de vocês que estão aqui são pessoas que têm uma consciência crítica da realidade brasileira e das coisas que nós recebemos de fora, as informações que recebemos pelos veículos de comunicação. Então a gente ajuda com que uma parcela muito importante do nosso país também desenvolva uma consciência crítica, né? Então vamos seguir em frente. Só que a gente luta também, né, contra alguns monstrengos que vêm de longe também com a mentalidade escravocrata, que é muito difícil de ser dissipada num país como o nosso, que ainda mantém tantos privilégios para uma casta, né, já que essa expressão está tão na moda, né? Eu falei com vocês hoje mais cedo de um editorial de página inteira do Jornal Globo, o Jornalão. Gente, quando esse jornal ele pega esse espaço de uma página inteira para fazer esse editorial aqui, ó, isso não é muito comum não, tá? Isso acontece quando se quer chamar atenção, se quer dar um recado. É o super editorial, é o editorial dos editoriais. E o recado aqui, como eu comentei com vocês mais cedo, foi dirigido ao presidente da República. O título, ele tem uma arrogância escravocrata, né, típica dos marinhos. O Lula de 2023 tem muito a aprender com o Lula de 2003. Então, gente, vejam só. Eles estão dizendo aqui que um homem de 78 anos, que está pela terceira vez na presidência do nosso país, que se articula mundo afora tratando dos temas mais importantes, que observou com erros e acertos as coisas que funcionam e não funcionam dentro dos governos, que se relaciona com todos os partidos, todos os políticos, todas as instituições, enfim, que tem um poder descomunal nas mãos, eles querem ensinar o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? E o que deve ser feito é simplesmente seguir a cartilha, né, dos marinhos, ou seja, a cartilha do mercado, do consenso de Washington, as diretrizes que foram estabelecidas pelo mercado financeiro norte-americano para todos os países de terceiro mundo que seguem e que dependem do governo norte-americano ou das políticas dos Estados Unidos da América. É isso que está aqui explicitado nisso, né? Obviamente, o presidente da República, ele soube logo pela primeira hora desse editorial, esse recado que foi dado. E aí ele simplesmente respondeu com algumas situações assim, um tanto ou quanto pode ter sido uma coincidência, mas também pode ter ali algumas mensagens, né? Em primeiro lugar é o seguinte, ele postou um vídeo mostrando que ele não está para brincadeira no campo físico e mental. Ele fez uma cirurgia muito severa e isso também serve também de estímulo para todos nós, né? Para a gente se exercitar, a gente cuidar da saúde, independente da nossa faixa etária. É um senhor de 78 anos, né? Ele publicou isso aqui, eu achei que também foi um recadinho, né, de troco, né? Ou não? Acompanhe aqui. O que é importante é que hoje está completando 5 semanas da minha cirurgia. Eu já voltei a fazer fisioterapia e voltei a fazer um pouco de ginástica. Eu já estou andando na esteira 15 minutos, eu já estou fazendo perna, eu já estou fazendo braço, eu estou tentando fazer alongamento, estou fazendo panturrilha. Ou seja, numa demonstração que quando fizer 8 semanas que eu fizer a cirurgia, eu vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola, para voltar a correr, para voltar a andar, para voltar a viajar para o Brasil, para encontrar com o povo brasileiro. É isso. Estamos de volta com muita saúde para dar e para vender. Gente, é muito legal. Inclusive, uma das coisas que eu tenho sempre cobrado, né, é uma interatividade cada vez maior
da presidência da República, do presidente da República, para enfrentar esse tipo de chantagem, esse tipo de recado aqui, esse tipo de ultimato velado, né? Ou o presidente se comporta como nós queremos, né? No caso, o mercado financeiro, ou a gente vai partir para o ataque. E isso deve servir sempre como um alerta de que não se deva ter nenhum tipo de ilusões com os grandes veículos de comunicação. Porque se qualquer coisa atingir os seus interesses, eles irão partir com tudo. E a gente vê, né, isso é a comprovação assim, clara e evidente de como a figura do ex-presidente da República foi tão protegida, né? A figura foi tão protegida, porque o que ele fez contra o nosso país, o genocídio que ele comandou aqui, era para ele ter sido banido da presidência da República e está numa cadeia há muito tempo, mas aí ele estava adotando todos os regramentos do jornalão, né? O Paulo Guedes, vamos lembrar, ele é do Instituto Milênio, ligado à família Marinho, e foi ele que tentou aproximar várias vezes o Bolsonaro dos Marinhos. Então, eles fingiam que brigavam, né? Que tinham essa briga, mas na área econômica, o Bolsonaro entregou o nosso país às gangues, aos gangsters, comandados todos eles pela figura do Paulo Guedes, né? Bom, então a fila está andando, né, por outro lado. Em meio à discussão sobre meta fiscal, Lula diz que dinheiro bom é dinheiro transformado em obra. O que aconteceu também, né? Mais uma coisa para sublinhar. Hoje é um dia entre um feriado e um final de semana. Quando nós tínhamos aqui na presidência da República um morcego, um mandrião, ou no português claro, um vagabundo, ele emendava tudo e ia para Santa Catarina andar de jet ski ou para Guarujá, ficar ali como um macaco-tião, alheio a qualquer tipo de questão nacional. O presidente Lula, ele fez uma reunião ministerial e assentou mais um recado que funciona meio que mais uma resposta a esse editorial, do tipo, olha, vocês estão querendo que eu adote aqui integralmente uma política fiscal extremamente radical, mas olha só, nós vamos ter que fazer obras, nós vamos ter que movimentar a economia aqui no nosso país, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai para lugar nenhum, né? Enfim, esse é um ponto que eu queria destacar aqui para vocês. Vamos ver essa fala aqui. Precisa colocar, transformar. Eu sempre digo o seguinte, para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. Então, essa reunião é para saber o seguinte, vocês já estão há 10 meses nesse governo. Já aprenderam os corredores do ministério. Tem gente que está nova, tem gente que está numa semana. Vocês viram? Então é o seguinte, foi uma reunião ministerial para dizer, olha, porque existem muitos gargalos, né, dentro do aparelho de Estado, ficam muitos recursos retidos por falta de iniciativa de quem tem o dever de apresentar projeto. Então isso vai ser acelerado para poder tirar essa grana toda, botar essa grana para virar trabalho. E se nós já estamos numa descendente, né, em relação ao desemprego aqui no nosso país, o desemprego está diminuindo, nós estamos com a taxa menor desde 2015, então agora a tendência é termos mais empregabilidade e a economia se alavancando, né, embora todos os modelos façam uma sugestão ou façam sugestões para que se faça exatamente o contrário. Se comprima a economia, que se dane o trabalhador, que se sobre muito dinheiro para rodar a ciranda financeira, porque aí sim os senhores de engenho novos, né, os neo-escravocratas, vão ficar lépidos e fagueiros e fazendo editoriais maravilhosos. Bom, queria sublinhar de novo, que eu comentei com vocês mais cedo, uma matéria que não saiu nos grandes veículos de comunicação aqui no nosso país. Gente, isso é um negócio absurdo, porque foi uma votação na ONU que é digna de comentários, né? Mas nada, você não vê nada no Globo, não vê nada nas televisões, nos jornalões, absolutamente nada. Saiu aqui na TV Cultura de São Paulo. Matéria a Assembleia Geral da ONU aprova a resolução que pede fim aos embargos econômicos dos Estados Unidos sobre Cuba. Gente, na fotografia aqui, tem uma coisa muito exemplificativa, né, do como esse assunto aqui é um assunto que coloca alguns países num extremo da insanidade, da loucura, e um país subserviente a outro, né?
A votação teve 187 países votaram para se acabar com o bloqueio contra Cuba, que é absolutamente injustificável. Os únicos países que votaram a favor do bloqueio a Cuba foram os Estados Unidos e Israel. Isso diz muita coisa, né? Ou Israel é um apêndice dos Estados Unidos, ou são os dirigentes, né, de Israel que estão comandando o mundo. Como é que a gente... E comanda, inclusive, os Estados Unidos. A Ucrânia, para ficar assim, subserviente, mas também não ficar tão subserviente, se absteve, né? Colocou ali, olha, deixa lá fazer o bloqueio contra Cuba, né? Contra nós aqui na Ucrânia não, a Ucrânia tem que ficar livre, mas Cuba, deixa os cubanos se ferrarem, né? É o que está no meio dessa história e é lamentável que os grandes veículos de comunicação só neguem esse fato tão importante da sociedade brasileira, né? Bom, comentei com vocês também mais cedo que as imagens que o mundo está recebendo sobre o massacre, o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, estão começando a mexer também com as questões eleitorais nos Estados Unidos. Então, o Biden está já mudando bastante o discurso, né? Olha, Israel, vocês têm o direito de se defenderem, tá? Mas, puxa vida, vamos aliviar aí, não matem tantas crianças, tantas mulheres, não, porque isso está caindo aqui na minha conta e nós vamos ter eleições o ano que vem aqui nos Estados Unidos, né? Então, é isso que está acontecendo. E, infelizmente, os brasileiros ainda estão retidos lá na faixa de Gaza, né? Brasileiros ficam fora da terceira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. Por que os brasileiros não estão sendo liberados? Por que essa gente aqui, esses deputados que defendem Israel, ou pelo menos defendem o direito de Israel, também não defendem o direito dos brasileiros que estão ali subjugados em função da política de Israel? Já que eles têm esse contato todo, né? Por que eles não apelam pelos direitos dos brasileiros que estão nessa situação? Claro que eles não farão isso porque eles fazem parte dessa subserviência que eu acabei de dizer para vocês, né? Eles são integralmente adeptos a tudo aquilo que está sendo feito contra o povo da Palestina que está na faixa de Gaza. Mais cedo eu coloquei aqui uma enquete aqui no nosso portal que está aberto com a seguinte questão: após o fim do conflito no Oriente Médio, haverá necessidade de reconstrução da faixa de Gaza e exploração do gás na bacia de Gaza. O que esperar? Bom, 4% responderam: Israel ajudará e entregará o gás para os palestinos explorarem. Será? E 96% das pessoas que estão aqui no nosso portal entenderam o contrário. Israel ficará com tudo e a reconstrução será dada a aliados. Bom, isso aí está partindo de uma situação aleatória? Não. Eu recomendo que, se você ainda tem dúvidas do que irá acontecer com a faixa de Gaza e com o povo da Palestina, que vocês assistam esse filme aqui. Ele não foi muito divulgado, não, mas você consegue ver esse filme aí, facilmente consegue alugar. O filme tem o título de Vice, que fala da trajetória do vice-presidente dos Estados Unidos, que, enfim, comandou ali toda a estrutura, o Dick Cheney, nos governos do Bush pai e do Bush filho. Aí vocês vão entender nas entrelinhas do poder o que aconteceu lá atrás, algumas décadas, né, da guerra, invasão no Afeganistão, no Iraque. Enfim, vocês vão poder entender perfeitamente o que está acontecendo hoje no conflito Israel versus Hamas, né? Comentei com vocês também, hoje eu vou colocar no link, que eu tinha me esquecido no nosso encontro anterior, essa matéria aqui dessa ONG chamada Oil Change International. O grande roubo de gás de Gaza. Essa matéria é do dia 18 de junho de 2009. E aí vocês vão poder entender coisas que estão por trás dessa história toda que está acontecendo lá. Coloquei para vocês também, né? Se você não viu, está aqui. Essa faixa aqui, ó, é a área de exploração de gás naquela bacia de Gaza. E aqui é a faixa de Gaza. E aqui é onde estão as principais reservas de gás e petróleo e óleo, né? Vocês conseguem estabelecer alguma relação entre o que está acontecendo e essa riqueza que está ali pertinho, né, mas está tendo esse entrave, ou seja, os palestinos de Gaza, de um certo modo, atrapalhando? Bom, comentei do Vice, né, vice dos Estados Unidos, sabia que Halliburton levaria contrato. Então isso explica bastante as coisas que estão acontecendo. Eu ia colocar um vídeo aqui para vocês. Esse aqui é um vídeo da Halliburton.
Our mix of propaganda innovative deles aqui, technologies né? and old-fashioned. Porque o vice dos Estados Unidos, o Dick Cheney, ele era executivo da Halliburton, da empresa que conseguiu ali fazer a reconstrução do Iraque e também se apoderar ou gerenciar as bacias de petróleo, né? A terceira maior bacia de petróleo do planeta, a segunda ou terceira, né? Então tá aqui a figura, enfim. Vou colocar os links todos para vocês pesquisarem, vocês se aprofundarem aqui nos temas, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, responda lá a nossa enquete também, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!